Glória a Deus, obrigado, Pai. Oh, rabradashi, oh, romene radadas, rokan bandara bababashi, iririre mandara bababashi. Oh, rabá. Então consagre todo o seu ser a Deus. Consagre todo o seu ser a Deus, como você louvou nessa manhã. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. É no Espírito que o Pai nos testifica a nossa filiação. É no Espírito também que nós somos conduzidos e capacitados a renovar a nossa alma, renovar os nossos pensamentos, fortalecer o nosso corpo. Tudo nasce, tudo surge, tudo tem origem no mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós possuímos uma alma, nós habitamos nesse tabernáculo provisório que é a carne, o corpo, mas a nossa essência é espiritual. É por isso que o nosso alimento precisa ser espiritual, é a palavra de Deus. É por isso que o dom perfeito de Deus, que desceu do Pai das luzes, foi aquele que nos vivificou em nosso espírito. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, Pai amado, de ensino, de crescimento, de fortalecimento, tempo de revelação. Pai amado, obrigado pelas boas direções que o Teu Espírito nos conduzirá essa noite, essa manhã. Pai, eu declaro aqui a minha dependência sobre o Teu Espírito, a dependência do Teu Espírito, a capacitação vinda do Teu Espírito, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo firme fundamento que é a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela nossa igreja, pelos nossos pastores. Obrigado, ó Deus, pela comunhão dos santos, Pai. Obrigado pela unidade do corpo. Obrigado, ó Deus, pelo firme propósito que o Senhor estabeleceu para a igreja, Pai. Revelar Cristo ao mundo. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém? Bom dia a todos. Alex, brigadão, irmão. Que maravilha, né? Começarmos a semana, começarmos o nosso domingo de uma maneira tão importante, de uma maneira primária, primordial, muito importante. Exercitarmos o nosso ser, exercitarmos o nosso interior, que é de lá que vem as saídas da vida. A aula de hoje me falaram que poderia ser um tema livre. E há um tempo atrás, nós estudamos um pouco sobre os Salmos. Vocês lembram? Estudamos sobre os Salmos. E tem um salmo que ele me chama, muitos salmos me chamam a atenção. Todos os salmos são poderosíssimos, né? Para nos instruir. Mas nessa manhã a gente vai meditar um pouco. E vai ser um tema livre, então a gente vai pegar ali um pouco para comunhão, um pouco para relacionamento, um pouco para paz, a gente vai falar de tudo um pouco. Salmo 127, abra por favor a sua Bíblia. Eu não tinha visto muitos de vocês ainda nesse ano, né? 2025, eu creio que será um ano poderoso, um ano de boas novidades e grandes decisões. Amém? 127. Fique com isso no seu coração. Boas novidades e grandes decisões. Eu peguei isso para mim. Para esse ano vai ser boas novidades e grandes decisões. Amém? Todos abriram a Bíblia? Está escrito assim no Salmo 127, é um salmo bem curto. E olha, vamos contextualizar, né, o contexto histórico desse salmo. Esse salmo ele faz parte daquele grupo de salmos que a gente estudou e aprendemos que são os salmos de romagem. Do Salmo 120 até o 134 são 15, portanto, né, salvo engano, são 15 salmos que relatam ali como é que era a trajetória do povo de Deus, né, que subia pelas estradas até acessar Jerusalém e subir ao templo e lá fazer a adoração do culto, né, daquela época. Em outras versões ele é chamado de Salmo das Peregrinações, Cântico das Subidas, Salmos de Romagem, mas no contexto é isso. Era aquilo que eles saíam cantando das suas casas até chegar lá em cima no templo. E esse é um salmo bom para a gente cantar ainda hoje, sabe?
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos. Amém? Herança do Senhor são os filhos. Você tem uma boa herança. O fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Muito bem, desses 5 versos desse salmo, eu queria extrair pelo menos 3 lições. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento consigo mesmo. Tudo parte do nosso relacionamento com Deus. Partindo desse princípio do nosso bom relacionamento com Deus, certamente haverá bons relacionamentos com os próximos, com o próximo, e também bom relacionamento consigo. Sabe, irmãos, alguma coisa que a gente percebe muito hoje nas redes sociais, e isso me veio agora para falar, não estava nem no que eu tinha estudado, é que é invertido esse relacionamento. Quando a pessoa tem uma conquista, quando a pessoa tem uma derrota, alguma perda, algum ganho, parece que primeiro ela quer se relacionar com as mídias, com os meios, que não é ilícito, mas não é prioridade. Aí deixa para falar por último com Deus, aquele que deveria ser o primeiro. Olha como é que o texto começa aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu falei aqui primeiro a gente falar sobre o relacionamento com Deus. Existem pessoas que vão edificar a sua casa, existem pessoas que vão guardar a sua cidade, mas se não for o Senhor edificando a casa e também guardando a cidade, tudo é em vão. É isso aqui que a gente tem que começar a buscar, entender nessa manhã, o nosso relacionamento com Deus. Estamos começando um ano, né? E é cíclico, né? Quando começa um ano, eu vou perder peso, eu vou ler 200 livros, eu vou orar 300, eu vou orar demais agora, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas sabia, de repente Deus não está querendo nem tudo isso. Ele quer algo, Ele precisa de algo da sua parte, Ele sabe da sua capacidade. Mas a mente às vezes ela quer ser mais sabida do que o Espírito. Eu vou fazer, como se fosse o fazer que fosse agradar a Deus. E na verdade é você expressar o seu ser que vai dar origem a isso, a Deus receber a sua gratidão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por outro lado também, o Senhor edifica, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algo. Aqui fala também, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ou seja, o sentinela tem que vigiar. Sabe essa reciprocidade, irmãos, essa comunhão, esse relacionamento? O Espírito Santo veio para isso, para se relacionar conosco, cooperar, ou seja, operar conosco. Lá no Evangelho, quando Jesus fala que ele enviaria o Espírito Santo, e Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, não é para fazer aquilo que nos cabe, e nos cabe edificar a casa, nos cabe trabalhar, nos cabe vigiar. É interessante que essa palavra talvez seja uma das únicas em toda a Bíblia que precede oração. A palavra oração, vigiai e orai, vigiai e orai. Orar em todo o tempo, para isso, vigiando. Eu não consigo achar um texto que venha colocando a oração antes. E quando a gente fala vigiai e orai, irmãos, é você entender que algo está para acontecer. E você sabe que algo está para acontecer porque está escrito. Então você vigia na palavra. E porque você vigia na palavra, entendendo o que ela está
falando ao seu respeito, então você ora de acordo com o que a palavra diz ao seu respeito. Isso é vigiar. Não é ficar sonâmbulo, sem dormir, esperando, com os olhos arreganhados, abertos. Não é isso. É descansar naquilo que já foi escrito. É vigiar naquilo que já foi escrito. É entender que existe um processo dentro daquilo que foi escrito. Se formos olhar os heróis da fé, irmãos, teve processo para todo mundo ali. Para todo mundo. Vai olhando a história de cada um. Cada um deles teve um processo. Cada um deles teve algo a edificar, algo a vigiar. E eles entendiam que a fé deles foi aceita, agradável por Deus, porque eles entendiam que Deus estava com eles. Como o texto é de Hebreus e relata o Antigo Testamento, nós entendemos então que o Novo Testamento está oculto no Antigo, mas o Antigo é revelado no Novo. Ou seja, eles entendiam que Deus, de alguma forma, estava cooperando com eles. Eu não posso falar que o Espírito Santo habitava dentro deles, porque isso aconteceu com a igreja, mas Deus cooperava com eles. Eles vigiavam, eles edificavam, eles trabalhavam, mas em harmonia, em comunhão, em relacionamento com Deus. Então a gente está no começo de um ano. Eu tenho os meus projetos. Creio que cada um de vocês aqui tenha o seu projeto. Amém? Pensei que estava dormindo. Projeto, irmãos, se for falar aqui, hein? Projeto eu tenho os meus, não vou falar, mas você vai. Tem gente querendo namorar, outros querendo noivar, outros querendo casar, outros querendo ter filho, outros querendo faculdade, outros querendo um emprego, outros querendo ser promovido, outros querendo ter netos, né? Tem gente aí que está querendo ter netos já, que não é o meu caso. Olha, ele já tem irmã querendo ter um netinho, né? Então é isso, irmãos, não para não. Desde o Gênesis a gente ouvia, está escrito lá, o Espírito se movia. Irmãos, o Espírito ele se move. Ele quer operar. Ele quer se manifestar. Nós não podemos nos acomodar com Deus. Quero que você entenda. Eu não posso me acomodar, perdoe-me pelo simplesmente, com um Deus que ele fica simplesmente presente. Ele está presente em todos os lugares. O salmista fala isso. Se ele fosse ao inferno, achava. Se fosse ao alto céu, achava. Se fosse na extremidade da terra, se fosse na outra extremidade, é um Deus que está presente. Ele é onipresente. Amém? Mas muito mais, além disso, a gente precisa de um Deus manifesto. Sabe como é que Deus vai se manifestar? Através do seu Espírito. E sabe o seu Espírito? O Espírito Santo, ele não está vagando por aí. Eu escutei uma música esses dias, que o Espírito Santo está vagando por aí, querendo habitar. Não, filho, ele está no seu coração, no meu coração, no nosso coração. Ele enviou para a igreja. Ao mundo, Deus deu Jesus Cristo, mas para a igreja Ele deu o Espírito Santo. Tem uma diferença nisso aí. Quando a gente tem o Espírito Santo, irmãos, é o revestimento, é a capacitação para o ser e para o fazer. Então existe uma relação que é de dois lados. Se Deus não vai fazer nada, é livre-arbítrio. Eu permito Ele fazer. A intensidade que Ele faz, o modo que Ele faz, eu permito. Ele não é aquele Deus impositivo que entra rasgando e chuta a porta e quebra o balde. Não é isso. Ele é um Deus que veio para se relacionar. Qual é o relacionamento, irmãos, que unilateralmente vai prosperar? Nenhum. Amizade, casamento, patrão empregado, nada. Serão dois. É melhor em ser dois do que um. Já viram? O cordão de 3 dobras, mas nunca fala um só. Porque Ele não nos fez para andar isolado. Tem até um provérbio, né, que fala que o solitário busca seus próprios interesses. Irmãos, e nós viemos a esse mundo não é para satisfazer o interesse próprio, mas daquele que nos enviou. Porque se nós cremos que nós já nascemos com um propósito, é um propósito para alcançar alguém. É para alcançar alguém. Quem é que vai querer ser eunuco aqui, irmão? Me fala aqui um jovem desse aqui que vai querer ser eunuco. Duvido, vai não. Pode até ser, irmão, e eu respeito, mas é um gosto muito pesado, viu? É uma decisão muito pesada. Celibato é uma coisa que deve ser muito medonha. Né, Alex? Então é isso, irmãos. Então nós temos aqui relacionamento com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Essa letra está bem pequenininha.
Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em João 15:5, por gentileza. Amém? Palavras do próprio Jesus Cristo. Eu peguei 2 textos aqui, que são a palavra da boca do próprio Cristo. João 15:5 fala bem assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha como é que é interessante, sem ele é nada, nada podeis fazer. Então aquilo que a gente imagina que está fazendo, vamos refazer essa frase. Aquilo que alguém pensa que está fazendo sem Deus, na verdade é nada. Aquilo que a pessoa pensa, que ele coloca em seus projetos, que está começando o ano, que ele está começando a calcular, que ele está começando a contemplar, vou edificar uma casa. E quando a gente pega esse texto de Salmo 127, coloca a palavra casa, você coloca propósito, sonho, planos, sei lá, missão, o que você quiser, projeto, o que você quiser, uma casa, um projeto que você queira edificar. Sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, essa regra cabe para todas as questões pessoais, as questões coletivas, as questões dentro da igreja, as questões fora da igreja, a questão dentro da parentela, dentro do casamento, dentro da família, dentro do negócio, do que for, da escola, da faculdade, do que seja, do emprego, onde você estiver, isso cabe. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E em relação a isso que a gente acabou de ler, eu lembrei desse livro aqui, que é bem pequenininho, do Tony Cook, né? Quantos já leram? Já leram? É um livro pequenininho, mas um livro muito interessante. Sabe, ele vem falando de muitos tipos de relacionamento, e não vai dar para a gente ler, mas só para aguçar a sua curiosidade, ele fala sobre relacionamento com você, com o filho na fé, com os que decepcionam. Quantos já teve relacionamento que decepciona? Ninguém, né? Ninguém teve relacionamento que se decepcionou? Paulo teve, Demas. Sabia, mas ele superou, alguém que ele confiava tanto, que o traiu, que o abandonou, mas isso não abalou a sua fé. Ele sabia que aquilo fazia parte. Tem um livro, né, de um grande pastor que fala: você faz parte do show, e isso faz parte do show. Fez parte do show de Jesus Cristo, fez parte do show de Paulo, fez parte do show de José, fez parte do show de Daniel. Por que não poderia, talvez, fazer parte do meu show e do seu show, da nossa vida? Então existem, irmãos. É um livro interessante, viu? Então, dos que decepcionam, relacionamentos à distância. Irmãos, tem amigo meu que eu vejo uma vez no ano, mas quando eu vou trocar ideia com ele, parece que eu estava ontem conversando com ele. A liberdade, a profundidade de eu falar com ele, a segurança, a confiança que eu tenho de falar com ele é muito maior, talvez, do que alguns que eu vejo diariamente. É por isso que a Bíblia fala, né? Existem amigos mais chegados do que irmãos. Isso é uma verdade. Não é muito bom ao ouvirmos assim, mas é uma verdade, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, é uma verdade. Então existem os relacionamentos à distância, existem os relacionamentos com os fiéis, a nossa irmandade. Existem relacionamentos estremecidas. Paulo teve isso com Barnabé. Existem relacionamentos tóxicos. Paulo teve isso com Alexandre o Latoeiro. O cara começou a difamar Paulo, começou a falar, fuxicar do Paulo. Meu Deus, como é que isso ainda pode existir? Graças a Deus não é aqui dentro não, amém? É lá para fora. Mas existem relacionamentos tóxicos, né? Aqueles que te sufocam, aqueles que te estrangulam. Eu vejo esse relacionamento é como quando você cai numa piscina e entra na apneia. Você puxa o fôlego e vai segurando por algum tempo, mas chega um momento que fica insuportável. Você percebe que se você ficar ali naquele relacionamento tóxico, você vai morrer. É como um mergulho na apneia. Vai chegar um momento que o teu oxigênio interno vai ser saturado e você vai precisar de puxar alguma coisa, você puxar água para os seus pulmões
e você não é peixe, você não tem branco, né? Você faz andar, você vai morrer. Tem relacionamento que é desse jeito, mas também nós podemos superar, amém? Está escrito aqui. E ele fala, irmãos, de um relacionamento fundamental. Adivinha qual é o relacionamento fundamental que ele fala nesse livro aqui? Com Deus. O relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, existem momentos que talvez a amizade passa, a irmandade passa, parentela passa, afinidade passa, proximidade passa, exclusividade passa, mas tem um que não passa, é com Deus. Sabe que o motivo de você ainda estar, você talvez tenha tido um feedback agora, um flashback de situações que passaram. Talvez o motivo, eu digo certamente, o motivo de você não ter naufragado foi porque tinha alguém com você. E muito provavelmente não era aquele que você tanto confiava, aquele que era próximo, aquele que era preferido, aquele que era exclusivo, não. Deus. Talvez você tenha olhado para frente, para o lado, para o outro, para trás, não viu ninguém, mas quando você percebe para cima, você fala, do alto ele vem o meu socorro. Então ele é capaz de me fortalecer. Ele é capaz de me fazer andar a segunda légua. Ele é capaz de me fazer andar até nesse deserto. Ele é capaz de me fazer transpor essa jaula de leões. Ele é capaz de fazer você transpor essa caverna. E como ele foi capaz de fazer você transpor aquele dia mau, é muito provável também que você fortaleça outros para transpor esse mesmo dia mau. As nossas experiências, irmãos, vão fortalecer a vida de outros. Você concorda com isso? Então aqui ele fala sobre o relacionamento que eu falei o termo agora, né? Fundamental. Fundamental. É o que fundamenta. A gente escuta essa palavra nos evangelhos, quando a gente vê a pedra que foi colocada como tropeço, a pedra angular, a pedra que deu fundamento, a pedra que fez com que tudo que Cristo falasse e fizesse, permanecesse até os nossos dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Timóteo 4, 16 e 17. 2 Timóteo 4, 16. E essa aula está fluindo para um lado que eu nem tinha. Você abriu? Nossa, no tablet é bom que não precisa nem usar óculos. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, alguns, quase todos, a maioria. Essas palavras, irmãos, eu vou voltar a repetir. Essas palavras, nenhum, nunca, sempre, todos, ela merece a sua atenção. Aqui a gente está falando de um camarada que era renomado, Paulo. É um camarada que tinha grande confiança e admiração pelos religiosos daquela época, pelo povo daquela região, por aquela religião e por aquela região. Sabe, era alguém que era admirado. E aqui ele chega no momento da vida dele, onde ele estava em defesa do Evangelho, ele estava cumprindo o seu relacionamento com Deus, ele estava edificando algo com Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ele estava edificando uma casa aqui, o Evangelho. Um projeto, uma missão, o Evangelho. E tinha alguém com ele, edificando também. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Aí no 17 ele começa. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, concluída, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Quando a gente vai estudar um pouco sobre a vida de Paulo, lá em Atos 9, lá em Gálatas, no primeiro capítulo, lá em Colossenses, em outros textos bíblicos que vão falando sobre a vida de Paulo, somos conhecedores
que Deus escolheu a Paulo para ele ser enviado e pregar também aos gentios e aos reis. Aqui ele está falando sobre o projeto que havia sobre a vida dele. Não foi Paulo que decidiu ser enviado aos judeus. Paulo aceitou a decisão de Deus de enviá-lo. E é interessante que aqui a gente vê o que é ser um apóstolo. Apóstolo não é quem vai, apóstolo é quem é enviado. Percebe a diferença? Existe uma grande diferença. Ninguém nasce e acorda do nada, eu quero ir para tal lugar, da sua própria mente. Ele tem que ser enviado. Existe alguém edificando com ele esse projeto. Precisa partir de Deus esse projeto. O Adalberto não acordou num dia, eu quero dar aula, eu acho tão bonito dar aula na escola e falar alguma coisa da Bíblia. Não, alguém me vocacionou para isso. Alguém tinha um projeto edificado para que eu pudesse cooperar nesse projeto. E como a gente está falando aqui de relacionamento com Deus, a gente está falando um pouco de ministérios também. Sabe, irmãos, mas Deus também tem na sua vida algo a ser edificado. E da parte dele está pronta, e da parte dele está concluída, e da parte dele é frutífero, e da parte dele é frutífero com frutos que permanecem, mas é com ele. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Foi plenamente concluída. O projeto que Deus tinha na vida de Paulo, por Paulo aceitar, o que a parte de Deus que já era concluída, a parte de Paulo também, quando entrou em comunhão, a gente vê aqui, que independente das dificuldades, independente do abandono de quem quer que seja, ele conseguiu concluir. Então, irmãos, isso aqui é para a nossa vida, eu digo como um todo aqui, eu não tenho nenhum receio. Isso pode acontecer na nossa vida. Sabe aquele momento que parece que você está patinando na lama, mas tem projeto. Só falta trocar o pneu. Coloca um pneu que adere à lama, ele vai andar. Parece que às vezes você está patinando na areia, e hoje eu estava vendo um programa lá de off-road na areia, é só baixar a libragem do pneu, a calibragem do pneu. Se estava em 35, coloca para 12, para 15, que vai descer o pneu, vai ter mais superfície e mais aderência. Existem coisas que nós podemos fazer, existem coisas que nós podemos ajustar. Jovens, existem coisas que vocês podem ajustar. Existem coisas a serem ajustadas nas nossas vidas. Sempre haverá. Não existe ninguém em plenitude, estamos nesse processo de ajustes. Amém? Temos um grande poder operando em nós que nos capacita a isso. Você concorda? Abra por gentileza mais um texto bíblico da boca do próprio Cristo. Mateus 12, 25. Você está aprendendo alguma coisa? A gente está só conversando um pouco, não tem slide, fugiu um pouco, né, do padrão. Mateus 12, 25 está falando assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa. E lembra que lá em Salmo 127 a gente falou de casa e de cidade. Na casa a gente está edificando com outras pessoas, e daqui a pouco a gente entra no assunto. E na cidade a gente está edificando também, a gente está vigiando, sabendo que algo vai acontecer, que algo está acontecendo. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Isso é uma verdade. Nós vemos todos os reinos, até chegar ali no Império Romano, né? Os mais antigos que tivessem por aí, os 5 que são mais relatados, né? O assírio, o pérsia, o babilônico, o medo-persa, né? Que é e o romano da Bíblia, a gente vê que eles foram sucedidos, porque eles começaram a ter fissuras. E antes deles também houveram tantos outros reinos que começaram a ruir pelas fissuras, pelas pequenas fissuras. Os muros, as brechas nos muros que
guardavam a cidade, que eram fortalecidas. Pequenas brechas que eram feitas começaram a crescer. Isso fez com que aquele muro ruísse, aquele reino fosse conquistado e aquela cidade fosse tomada. Então existem detalhes, irmãos, na minha vida e na sua vida, que precisam ser observados. E é interessante que Jesus, conhecendo-lhes o coração, aqui parece que o coração desses ouvintes já estavam divididos em querer ouvir a Cristo e ficar com a religiosidade daquela lei. E não dava para prosseguir, para avançar, ouvindo as verdades de Cristo e ficarem fundamentados nos acordos da lei, no que a lei estabelecia. Decisões. Ou eu vou edificar de um lado, ou eu vou edificar de outro. E quando eu falo edificar, é crescer, é expandir. Ou eu vou ser fortalecido em meu espírito, a casa, o templo, a cidade. Ou eu vou ser fortalecido em meu espírito, ou a carne vai ser fortalecida também. Vai depender com quem que eu vou edificar, com quem que eu vou trabalhar, com quem que eu vou me associar, a quem eu vou alimentar. Abra lá mais um capítulo, mais uma passagem, essa me veio agora, em Mateus 7, 24, até o 29, fala também sobre edificar algo. Mateus 7, 24, a parábola dos dois fundamentos, né? Acho que é isso. Isso. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, lembra do que eu falei agora há pouco? Ou eu vou edificar no meu espírito, ou eu vou edificar na minha carne. Se eu ouvir as palavras e não as praticar, muito provavelmente eu não vou edificar em meu espírito. O que vai dar notoriedade, visualizar, vai dar para visualizar a minha fé, é a prática daquilo que eu creio. A fé, ela tem uma voz, ela pode ser vista. Nós vemos muitos versículos na Bíblia, onde o próprio Jesus fala, e Jesus vendo a fé deles, aí ele vai falando. Então a fé, irmãos, ela pode ser visualizada. Como? Através da minha prática. O que eu pratico vai expressar, vai revelar a minha fé. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou, lembra essa palavra que está em Salmo 127? Que edificou a sua casa sobre a rocha, fundamentou. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu. Que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, olha aí. Então dos dois lados as pessoas ouviram as palavras. Ou seja, dos dois lados houve algo que foi proposto para ser edificado. A palavra chegou aos ouvidos de quem edificou sobre a areia e chegou também sobre quem edificou sobre a rocha. Mas é a decisão da prática que determinou o resultado. Você concorda? Você está entendendo? Eu estou falando muito rápido, irmãos? Não, né? Se estiver falando muito rápido. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não somos nós. Amém? Você tem aquela versão a mensagem aí, Lucas? Não? Se alguém tiver a versão a mensagem aí, abra por favor o Salmo 127, o primeiro versículo. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. Ela desabou, ou seja, ela tinha sido feita, mas ela não permaneceu. É interessante, irmãos, a gente pode edificar alguma coisa e ela não permanecer. Tem diferença nisso. Não é porque está feito que é de Deus, é porque permanece que é de Deus. Amém? Sendo grande a sua fúria, quando Jesus acabou de proferir essa palavra, estavam multidões maravilhadas com a sua doutrina. Alguém abriu o Salmo 127? É a versão, a mensagem, Kalina? Quer falar aqui? Fala aí. Bem alto. Se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de
Amém, que bênção, né? Obrigado. Só até aí, porque eu queria que você lembrasse de uma palavra que ela falou ali, cabana. Sabe o que é uma cabana, irmão? É uma habitação muito fraca. Você não é uma cabana? Quando você começa a olhar para dentro assim, e você começa a lembrar, meu Deus, mas eu passei por aquele vento, mas eu passei por aquela tempestade, mas eu passei por aquele rio, mas eu passei por aquela adversidade, mas eu passei por aquele dia mal, e eu estou de pé. É forte, porque você também vai lembrar, ninguém estava lá. Eu gosto de lembrar daquela passagem de Jacó no Val do Jaboque. Tem momento que o Val do Jaboque ele se manifesta. E eu não estou falando dentro da sua ritualidade. Não é daquele Deus distante. Não é o Deus, não é isso que eu quero falar. Mas quando eu falo Val do Jaboque é decisão. E como eu falei no começo aqui, esse ano vai ser ano de decisão na sua vida. E vai ser grandes decisões. Só que com grandes decisões vem grandes responsabilidades. Boas novidades te dão responsabilidade. Se a gente pegar o ser humano, eu falo do Adalberto. O Adalberto tinha 6 anos, o Adalberto via o outro colega lá da rua, que era mais velho do que ele, com a BMX. Eu era doido para ter a BMX, nunca tive, meu pai. Mas eu comprei uma Calóizinha, Jorge, BMX, mas eu comprei a chifre de bode, a Calóizinha, aquela que era duas, tu lembra, né? Pessoal mais novo, Carol, Tainara, Isadora, Sabrina, não vai lembrar. Mas tinha uma chifre de bode, a bicha era feia, irmão. Tu lembra, Alex? Que a bicha dobrava, feia, não era? E a minha, irmãos, ela tinha tido uma cesariana no pneu da frente. Eu costurei com linha de anzol, porque a bicha era espocada, tinha um rombo nela. E atrás era um pneu preto e na frente um vermelho. Mas eu era feliz com aquilo que eu alcancei. Aí eu tinha bicicleta, eu olhava para o outro mais velho, tinha uma mobilete. Os colegas lá, dia de sábado e domingo, colocava 2 litros e rodava a tarde todinha lá no Sandubas. Dava a volta lá no Comper, voltava, ia lá na frente no JK e voltava. Até acabar a gasolina e eles descer para o leste empurrando a mobilete. Mas estava feliz. Aí o Adalberto uma vez comprou a mobilete. Aí o tempo girou, a roda girou e foi andando, né? Comprou outra moto, uma moto maiorzinha, um carro, Opala BA 8009. Até hoje eu lembro da placa do meu primeiro carro, BA 8009. Tu lembra, né? Opala, 4 portas, lindo, maravilhoso. Mas ali o tempo foi passando e eu querendo outros carros. Eu estou trazendo esse exemplo, irmãos, para a sua vida também. Se você fizer um feedback, assim, um flashback e voltar a fita, lembra daquela fita cassete que você rodava? Que você tinha que voltar ela, né, na caneta? Volta essa fita e tenta lembrar lá da tua infância. As mulheres certamente eram bonequinha, né, e casinha, parapapá, né, e filhinho e tal. E é de homem, né, irmão? O homem querer brincar, eu brincava era com arma, faca, espingarda, carrinho, é desse jeito. O homem não brinca de coisa não, o homem brinca com isso. E é saudável, viu? E é saudável. Então, irmãos, isso na nossa vida é algo comum. O que é isso? É a expectativa da novidade. É a expectativa da novidade que vai chegando. É a expectativa da novidade que vai chegando. Mas a responsabilidade que eu tinha para conduzir uma bicicleta era menor do que a responsabilidade que eu tenho hoje para dirigir uma Magiros de 23 toneladas. É diferente. A responsabilidade que eu tinha comigo mesmo aos 6 anos para ter uma bicicleta é diferente hoje, como pai de família e casado. Você concorda? Então, gradativamente, com essas novidades que vão chegando, as responsabilidades elas são agregadas. E tem alguém que vai te dar estratégia, tem alguém que vai te dar sabedoria, tem alguém que vai te dar as direções para você passar por cada fase da vida. E sabia que o processo que você está passando é ele que está te fortalecendo? E talvez você não esteja gostando desse exercício.
Mas tem que gostar. Porque quando você estiver lá dentro da Magires, colocando ela 55 metros morro acima, e botando 8 libras lá na ponta, e quem está lá em cima está balançando tão forte que é o jato, você vai falar, aqui tem mais responsabilidade do que lá no começo. Mas o mesmo Deus que me diz o sim, o amém, é o mesmo Deus que continua conosco nos dias de hoje. Você concorda, irmão? Então é isso. É ano de grandes decisões e de boas novidades. Eu peguei para mim essa palavra. Então aqui a gente acabou. Mateus 7,24, então ele fala das mesmas adversidades. Literalmente com a mesma intensidade. O texto é o mesmo para quem construiu sobre a areia e para quem construiu sobre a rocha. O resultado que foi diferente. Porque em um ouviu, no outro ouviu e praticou. E aquele que ouve e não pratica, a Bíblia fala, ele é o tolo. Ou seja, é aquele que vai fazer para cair. E a gente não faz para cair, né, irmão? A gente faz para permanecer. Concorda? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, e a gente vai fechar aqui a parte de falar de Deus. Só temos 11 minutos ali. 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 7. Eu vou pontuar aqui. A gente precisa ver o que está escrito, não é verdade? O que vale não é o que está escrito. Eu já ouvi essa frase, falar até o fala. Ninguém ouviu? Falar até papagaio fala, né? Mas falar e mostrar onde está escrito é algo assim mais pertinente a gente. A gente precisa falar, mas falar por falar é o papagaio. A gente fala porque está escrito, a gente concorda, crê e declara o que está escrito. E está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 7. 7, o 9 e o 10 que eu vou ler. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Mas como está escrito, grave essa palavra aí, mas como está escrito, né? Nem ouvidos viram, nem olhos viram, não tem como ouvido ver, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí tem gente que lê essa passagem bíblica e para por aí. Já teve gente, alunos da escola Timóteo, que me ponderaram a respeito disso aqui. Eu falando sobre o bom propósito estabelecido por Deus, através de Jesus Cristo, para que nós executássemos através do Espírito Santo, as pessoas, os alunos da escola, lá dos primeiros anos, né, que foi bem antigamente, 5 anos para trás, 6, eles me ponderaram, mas o Espírito Santo vai fazer tudo isso? Aqui está escrito, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração ninguém o que Deus tem preparado. Está escrito, ele falava assim, está escrito. Aí eu fui ver onde é que está escrito, você sabe? Está escrito em Isaías 64, 4. Se a gente fosse parar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 7, ficaria só em Isaías, no capítulo 64, verso 4. Projeta lá, por favor. Porque desde a antiguidade, eu estou na revista atualizada, tá? Aí. É isso mesmo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha como é que esses textos eles se casam. Que trabalha para aquele que neles espera. Então muitas pessoas ainda hoje, na nova aliança, dentro da igreja, filhos de Deus, vão ler o texto de Coríntios e param no verso 7 do 2º capítulo. Mas falamos da sabedoria, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, mas está escrito. A gente leu onde é que estava escrito. Está escrito lá em Isaías. Só que o Antigo Testamento ele é revelado lá no Novo. Aprenda isso. O Novo Testamento pode estar oculto no Antigo Testamento. Mas quando você pega
o Antigo Testamento e o leva para o Novo Testamento, e lá ele é revelado, você entende que 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 7, não parou. Tem algo mais aqui. O verso 9 aqui, leia aí para você ver, no capítulo 2, verso 9 de 1 Coríntios. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, o coração de Deus. Isso é muito forte, até mesmo o coração de Deus. Até mesmo o coração de Deus. E quando eu começo a edificar os meus projetos, e entendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu começo a me motivar, eu começo a ficar naquela expectativa. Eu crio sonhos, eu crio projetos, eu começo a crescer, eu começo a me motivar, eu começo a me fortalecer. Irmãos, mas dentro disso aqui ainda pode acontecer de vir um dia mau. Mas ainda que venha, e acima do dia mau, eu preciso ficar com o que a Bíblia diz. Eu preciso ficar que Deus já me revelou no meu espírito. Eu preciso entender que a vontade dele, sendo boa, perfeita e agradável, ele não vai naufragar o seu barquinho. Ele não vai frustrar o seu sonho. Só que ele vai cooperar com o seu sonho. Ele veio cooperar. E se tiver uma tempestade, está junto. E se tiver um vento de lado e do outro, ele está junto. E se tiver uma escuridão, que você passe uma noite, ele está junto. Essa decisão que eu preciso ter. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu trabalho, Ele edifica. Ele edifica, por isso eu trabalho. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu vigio a sentinela, ele guarda a cidade. Porque ele guarda a cidade, eu sou o vigia que guarda a cidade, que vigia a cidade, que está de olho na cidade. Eu vigio porque eu sei, algo está acontecendo, está escrito que está acontecendo. Existem planos da parte de Deus que está acontecendo. Amém? E vamos correr, só faltam poucos minutos. Salmo 127, no verso 1, que a gente acabou de ler no começo, você leu bem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando você vê esse texto no plural, os que a edificam, é porque o texto está falando que tem coisa que vai ser edificada através da coletividade. Aqui também ele vem falando sobre singularidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ou seja, é uma pessoa. Então existem coisas que vão ser manifestadas da parte de Deus, projetos da parte de Deus, que vai envolver a coletividade, o seu relacionamento com o próximo também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não tem nenhuma versão que coloque essa parte do versículo no singular. É os que a edificam. Nessa manhã aqui nós estamos edificando junto. Tivemos o louvor poderoso. Daqui a pouco vai ter uma palavra de oferta, outro vem e edifica mais alguma coisa. Na coletividade, você está escutando, certamente você vai escutar, em dado momento oportuno, você vai aplicar aquilo que você aprendeu. Estamos edificando. Mas paralelo a isso também existe um momento que sou eu. Eu preciso ser a sentinela que vai guardar toda a cidade. E como é que eu guardo a cidade? Apoiando o que foi feito por cada um dos meus irmãos. Protegendo o que foi feito por cada um dos meus irmãos. Isso é relacionamento em coletividade. Isso é relacionamento com o próximo. Irmãos, e dentro da casa, eu vou citar pelo menos 2 relacionamentos: marido e mulher, pais e filhos. Quando eu olho lá para a minha casa, que eu vejo a Carline, eu olho muito, é provisão. Com ela eu tenho que prover de todo lado. Seja no dinheiro, seja na atenção, seja no que for, eu tenho que prover. Eu quero comer não sei o que, tem que prover, né? Eu queria comprar não sei o que, tem que prover. É ou não é assim? Dessa forma. Porque ela vai pedir para alguém, irmão? Tu acha que o homem do gás vai entrar lá com gás nas costas? Não vai, não.
Anteontem a porta nossa quebrou da frente. Só um miolo, cara, só um miolo. É só jogar WD lá, porque tem muito tempo que eu não... Só jogar o WD, tirar um parafuso, jogar o WD e acabou. Mas teve alguém que ir lá fazer isso. Adivinha quem foi? Eu estava onde que eu... Trabalhando, eu estava no quartel, ela me ligou. Adalberto, assim, estou travado, estou preso dentro de casa. Eu falei, meu Deus, presa? Tem 2 janelas, dava para pular, e ela pulou a janela. A porta do fundo não tem acesso para saída não, só na frente, tem não. Aí, irmãos, eu tive que chegar em casa, desmontar o bagulho, e era quinta-feira à noite, inclusive eu não vim na quinta-feira à noite por isso, que eu tive que desmontar a fechadura, pegar o WD, prover. Você tem que se virar para prover, querido. Você quer namorar, noivar, casar? Se vira para prover. Sabe a bicicletinha? Talvez você esteja andando na bicicletinha. Vai ter que prover. Amém. Tem um ali que coopera conosco. Ontem deu vontade de comer pamonha, cara. Adivinha quem comprou? Pamonha. Então é tudo. Eu estou falando aqui de maneira descontraída. Se vira, homem, você é provedor. Mas você também é protetor. Você é protetor. Quando eu olho para a Isadora, já é proteção. Eu vejo assim, proteção. Onde ela está, os meus olhos estão. Bem no começo, quando a gente mudou lá para casa, no final da rua assim, é um entre-quadra. Tem que passar por um beco, um quadrado de beco assim. E aí, para dar acesso ao comércio. Aí no começo eu não conhecia aquela área, eu falava, Carolina, não passe por ali. Aí teve uma vez que ela passou, e alguém surrupiou o celular dela. Aquilo me deu uma raiva, irmão. Rapaz, aquele cara, ele foi muito bem-aventurado, que ele sumiu no meio do vento. Porque eu não fiquei indignado, eu fiquei mais indignado que a Carolina. Eu falei, Carolina, não passa lá. Mas ela, por algum esquecimento, ela passou. Foi querer cortar o caminho, tem caminho que sai longo, né? Aí, o que me deixou indignado foi o zoinho da Isadora. Quando ela ficou escutando, o zoinho dela regalou. Ela deu um medo assim, sabe? Eu percebi o medo. Ela ficou receosa de passar ali. Aí, um dado momento, aquela música que a gente canta do Thales aqui, né? Pedra na mão, gigante na mira. Aí tinha quadrada na mão e gigante na mira. Aí eu chamei a Isadora, vamos lá com o papai, lá no comércio. Eu passei exatamente onde o infeliz estava passando. E ali eu fiquei passando muito tempo. E eu nunca achei o abençoado, graças a Deus, nunca precisou de eu achar. Ele sumiu, graças a Deus. Deve ter se convertido e estar congregando em alguma igreja. Amém. Mas eu nunca mais vi aquele camarada. Mas o que me deixou indignado não foi ela perder o celular, foi ele ter assustado a minha filha. Ela não queria passar ali, um monte de vezes eu pegava na mãozinha dela, eu percebia a mãozinha dela ameaçando minha mão assim, eu pegava ela e a gente passava. Com a mãozinha aqui, irmão, bem tranquilo, e passava, aquele homem ia pular demais, meu Deus, e ele nunca via ele. Outro lado, dentro de casa que você vê, instrutor. Você então é aquele provedor, você é aquele protetor e você também é aquele instrutor. Samuelzinho, quando Samuelzinho tinha 5 para 6 anos, o Samuel estudava numa escola ali, na presbiteriana, que lá quando eles acabavam a aula, eles iam para o lazer. E no lazer eles ficavam jogando totó, ping-pong, não sei o quê. Aí eu chegava para buscar o Samuel, eu ficava de longe, olhando ele bem de longe assim, atrás da pilastra, olhando. Aí eu cheguei num dia, alguns dias eu cheguei para buscar o Samuel, ele estava bem assim, ó, bem no canto assim, ó, a mesa de ping-pong assim, ele bem assim, acuado. E com a raquetinha na mão escondida, com vergonha. Aí eu fiquei olhando, nossa, tem alguma coisa errada. Aí daqui a pouco ele pegava a raquetinha, todo com medo, ia para lá para jogar ping-pong. Dava uma raquetadazinha, perdia e saía de novo, igual aquele, todo murcho, velho. Aí eu fiquei olhando aquilo ali, rapaz, eu vou instruir o Samuel. Com uns 3 dias que eu cheguei em casa, que eu vi que não mudava o comportamento, cheguei na internet, comprei uma mesa de ping-pong. Chegou. Eu comendo, a Isadora riu agora. Eu comecei a pegar essa mesa de ping-pong, colocava lá na área. Irmão, eu dei tanta raquetada lá com o Samuel. Eu não sei quantas bolas que eu gastei, estourando. Chegou um momento assim que o Samuel estava dando cada cipuada, jogando bem. Ou seja, eu estava instruindo ele a se defender lá. Irmão, foi interessante que com uns 2, 3 semanas que eu chegava lá para buscar o Samuel, eu chegava lá, até a postura do Samuel tinha mudado. Ele ficava assim, ó. E era tá. Não tinha medo.
Eu estou pegando pequenos exemplos para ver se você consegue interagir na sua vida. Em proteção, provisão e instrução. Rapaz, eu achei tão interessante, o Samuel chegava e acabava o jogo, ele era o último a chegar na área de lazer. Ele chegava, era primeiro, jogava a mochila, e eu ficava olhando ele jogar, e pá. Aquilo ali me deu uma confiança, poxa, então o moleque agora já está mais instruído na parada, né? Depois ele foi para o judô, e eu comecei a instruir ele outras coisas. Mas eu estou falando de pai biológico aqui. Aí você pega uma dimensão e você multiplica aí de maneira estratosférica, colossal, incalculável, do seu Deus contigo, do nosso Pai. Como é que não vai ser, irmão? Como é que o nosso Deus vai nos deixar sem instrução? Como é que Ele vai nos deixar sem provisão? Como é que Ele vai nos deixar sem a proteção? Não vai. Só que Ele quer edificar conosco. Ele quer edificar conosco. As boas novidades, as grandes novidades, né? As boas novidades e as grandes decisões, elas serão manifestas em cooperação com Deus. Cooperação com Deus. E não precisa, irmãos, de ninguém imitar ninguém. Você é único. Você é única. Nós somos únicos. Olhar na digitalzinha aqui, eu não tenho ninguém com desenho igual aqui a ninguém. Olhar na íris do olho, na menina dos olhos, não tem ninguém igual. Deus te fez exclusivo, porque existe algo exclusivo para a sua vida também. Concorda com isso? Amém? Então a gente falou sobre o relacionamento com Deus, né? Falamos agora sobre o relacionamento com o próximo. Eu preciso me relacionar com o próximo. Nessa mesma coletânea dos Salmos de peregrinação, lá no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é bom, irmãos, essa irmandade, essa coletividade. Temos o projeto aqui das escolas, temos os projetos ali de outros lugares, dos presídios, das escolas aqui seculares, de tantas outras ali. É essa coletividade, essa unidade, essa comunhão do corpo que faz com que tudo aquilo ali se mova. Entende? E é dentro da particularidade de cada um de nós. Então não precisa de você imitar ninguém. A Bíblia fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Opa, então nós temos aqui, se tem alguém imitando a Cristo, sim, você imita Ele para ser igual a Cristo. Amém? Mas não para ser igual a Ele. Porque Ele pode falhar, mas Cristo não. Ele buscou a imitação em Cristo, ele buscou ser o modelo de Cristo. Então a base, o homem perfeito é Cristo. E isso é muito bom. Sabe, irmãos, e quando a gente tem essa consciência de quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, a gente entende que pode ser que a gente não agrade a todos também. No que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Opa, quando fala homens, pode ser dentro e fora da igreja. Dentro é mais fácil. Dentro é a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. E pode haver alguma diferença, poderá haver. Imagine lá fora que é outro Deus, outro Senhor, outro Espírito. Né? Mas ainda assim, no que depender, a gente tem que buscar paz com todos. E aí, irmãos, eu venho falar aqui, para concluir, sobre esse texto aqui. Eu copiei aqui da página 16 até a página, só um momentinho, tá? Página 16 a página 121. Comunhão consigo mesmo. É importante porque a maneira como você se vê e como você se relaciona consigo mesmo vai afetar significativamente o modo como você percebe os outros e interage com eles. Pense nisso, se uma pessoa é insegura ou pessimista dentro de si mesma, isso terá um impacto significativo sobre a maneira como ela se relaciona com os demais. Conhecer-se verdadeiramente e estar em paz com o próprio ser envolve entender o poder que foi derramado e liberado na morte de Cristo.
no seu sepultamento e na sua ressurreição. Se Deus pôde nos amar, perdoar e aceitar a nós mesmos, isso também gera em nós uma responsabilidade de amar os outros dessa mesma maneira, entendendo suas limitações e habilidades. Você provavelmente ouviu a frase: pessoas feridas ferem os outros. E pode haver alguma verdade nisso. Aqueles que sofreram abusos podem acabar abusando de outros. Mas o plano de Deus é que recebamos a sua cura e nos tornemos provedores de outros. Sabe, irmãos, independente existe um ajuste sendo feito na nossa alma, nos nossos pensamentos. Sabe? E nós precisamos dessa edificação do Espírito Santo a todo momento. Eu preciso estar com Ele, eu preciso ser cooperador e aguardando a cooperação também do Espírito Santo. Aqueles que nele esperam, eu espero também a cooperação do Espírito Santo. Eu não preciso acertar o meu relógio pelo de ninguém, eu preciso acertar o meu relógio com o Espírito Santo. E uma vez que eu acerto o meu relógio com o Espírito Santo, a conta bate. Até os inimigos começam a ter paz contigo, até os inimigos começam a te tolerar mais. Sabe, irmãos, começamos um ano cheio de expectativa, começamos um ano cheio de projeto. Eu sei que vai ser um ano poderoso, eu sei que vai ser um ano de bênção, eu sei que vai ser um ano frutífero para as nossas vidas, vai ser um ano de fortalecimento, vai ser um ano que nós realmente veremos o melhor de Deus se manifestando. Sabe, eu creio que Deus tem o melhor para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para os seus projetos. Sabe, irmãos, eu creio nesse Deus que faz abundantemente mais do que tudo aquilo que a gente pode até imaginar. Mas existe algo no meu espírito que fala: tem mais, existe algo, é mais alto, é mais largo, é mais profundo. Sabe, irmãos, é mais frutífero, vai permanecer, aquele teu projeto vai permanecer, aquele teu projeto na sua família vai permanecer, o teu projeto na tua empresa, o teu projeto nos teus pensamentos, o teu projeto nos teus sentimentos. Sabe, irmãos, Deus, Ele não tem absolutamente nada que venha trazer dano à minha vida e nem à sua vida. Ele quer que nós vivamos de maneira alegre, saudável, de maneira agradável. Sabe, irmãos, eu creio que existem oportunidades nesse ano que estão sendo geradas pelo próprio Espírito Santo. Alex, pode. Eu creio que existem oportunidades, mas eu preciso estar sensível, eu preciso estar vigilante. A palavra, talvez a melhor palavra seja essa. Eu preciso estar vigilante aos comandos do Espírito Santo. Sabe, irmãos, e um bom comando do Espírito Santo esteja disponível. Sabe, esteja disponível. Eu percebo de falar isso também: cuidado com quem você está interagindo. Sabe, cuidado com quem você está se relacionando no seu dia a dia. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas que estão te rodeando. Eu não estou dizendo que você tenha que ser radical, mas muito cuidado, não absorva tudo para o seu ouvido, para o seu coração. Sabe, a linguagem do ímpio, a linguagem daquele que não crê no poder do Espírito Santo não pode ser a minha linguagem, não pode ser a sua linguagem, não pode ser o seu alvo, não pode ser o seu parâmetro, não pode ser a sua base, de forma alguma. Nós cremos um Deus que enviou o seu Filho, e esse Filho enviou o seu Espírito para habitar dentro de nós. Se coloque de pé, vamos orar, vamos agradecer. Aleluia, obrigado, Pai, obrigado, Pai, bendito é teu nome. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, pela rica comunhão que temos contigo, Pai. E essa rica comunhão que temos contigo, Pai, nos leva a viver em paz, conosco mesmo, Pai, comigo, com a minha pessoa, com o meu espírito, com a minha alma, meu corpo, eu dentro de mim, Pai amado, sendo pacificado pelo teu Espírito, assim como cada um dos nossos irmãos, Pai, sendo pacificados, crendo, declarando em todo o tempo a tua vontade, o teu plano, Pai, o teu propósito. E Deus amado, em nos fazer transitar, avançar pelo um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho, Pai, onde a longanimidade vai se manifestar, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, ou seja, uma vida direcionada pelo teu Espírito, Pai. Nós te louvamos por essa manhã, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Eu declaro, Pai, boas novidades, Pai, grandes decisões, Pai, que sejam benéficas, produtivas, saudáveis para a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Eu creio e declaro nessa manhã, no nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia.